o consumidor brasileiro, e acho que o Alex falou perfeitamente, é early adopter e exigente. E ele se você, nesse abandono de carrinho, se ele der um problema no pagamento, ele vai pro vizinho em 2 cliques. Oiê, eu sou a Camila Sestinel, jornalista na Pag Brasil, e hoje nós vamos falar sobre o uso das carteiras digitais como método de pagamento no e-commerce. Aqui hoje comigo estão Pedro Skipilipti, diretor de canais e parcerias da Uminicá, Alex Hoffman, CEO e cofundador da Pag Brasil, Luiz Lima, superintendente de produtos e parcerias digitais do Itaú. Bem-vindos, meninos. Obrigado. Antes da gente entrar, então, em perguntas mais específicas, eu queria que o Alex e o Luiz contextualizassem pra gente o que são as carteiras digitais e qual tipo de carteiras nós vamos trabalhar e falar por aqui. Até 2014, quando a Apple lançou o Apple Pay, a carteira digital era como o PayPal, né? Era como se fosse tu mantém saldo, né? Tu pode fazer transferência entre contas e depois acabou com os bancos digitais se dividindo entre bancos digitais ou os neobancos e as carteiras digitais que não tem saldo, né? Tu só vincula um cartão de crédito para poder facilitar o processo de compra. Não, eu concordo. E eu acho também que quando a gente fala de um PayPal, por exemplo, ou qualquer outra modalidade que não um Apple Pay, aí ele está mais para um viés de plataforma com outras funcionalidades que vão além da carteira. E aí eu vejo que os benefícios da carteira, de fato, quando a gente fala de modalidades semelhantes à do Apple Pay, aí sim eu acho que é um pouco do que a gente vai falar aqui, pelo que eu entendi, né? Luiz, o Itaú ele foi o primeiro banco brasileiro a disponibilizar o pagamento por Apple Pay no Brasil, né? Há quanto tempo isso aconteceu e como você observa a evolução no uso? Legal. Foi em abril de 2018, o Itaú, de fato, foi o primeiro banco brasileiro a ter a aceitação do Apple Pay para os correntistas do Itaú. E é importante dizer que eu trabalho na rede, mas aqui eu acabo tendo uma visão dupla do mercado de adquirência de aceitação para os nossos merchants, para os varejistas, e também uma visão de Itaú, de como a gente consegue trazer oportunidades de melhoria e comodidade para os nossos correntistas. E foi justamente pensando nisso que o Itaú visualizou naquela ocasião. Tudo bem que a gente está falando de 2018, a gente já tinha a carteira Apple Pay já bastante divulgada no mundo como um todo, mas a gente já estava falando de uma exigência, de uma mudança de comportamento do consumidor, que foi acelerada com a pandemia, a gente já ouviu muito falar nisso, mas por ter aquela facilidade, não ter a fricção no momento de pagamento. Então acho que juntou ali a fome com a vontade de comer, porque de fato a Apple proporciona esse tipo de facilidade e o Itaú queria dar essa oportunidade ali para os seus correntistas. De lá para cá só vem crescendo a participação dessa modalidade de pagamento. Então, quando a gente fala de mundo físico, eu sei que a conversa aqui vai ser mais focada no mundo e-commerce, mas de mundo físico a gente tem uma penetração bastante importante de pagamentos por aproximação e o Apple Pay hoje é preponderante frente a outras carteiras de mercado. Eu não posso dar números exatos aqui porque são números internos, mas eu acho que a gente vai conversar um pouco durante o nosso bate-papo aqui. Tem muita coisa ainda para ampliar mais na aceitação nessa modalidade de pagamento. Muito bom. Pedro, você que está no mercado de inovação de pagamentos, né, há mais de 20 anos, você acredita que o uso das carteiras digitais é algo que veio para ficar? Acho que o Luiz falou um ponto que talvez seja muito relevante, que foi a pandemia. Querendo ou não, a pandemia acelerou o mercado digital de uma forma muito agressiva. A gente brinca que foram, sei lá, um ano que a gente previa que a evolução seria em 10. Então, e tudo em 1 ano, em 2 anos, né? Porque a gente também não sabia quanto tempo ia durar a pandemia, quanto tempo ia ficar fechado. E eu acredito que essa questão da carteira digital veio, né, como o Luiz falou, em 2018, muito forte com o Itaú. Mas quando o e-commerce começou a adotar isso, foi meio que uma necessidade. Foi meio que assim, a gente precisa, porque senão eu não consigo vender ou eu não consigo me atualizar de alguma forma. E acho que dentro do mercado, olhando o mercado digital como um todo,
E aí, tirando até como o Luiz falou do PayPal, acho que vamos tirar o PayPal, porque acho que para mim o PayPal realmente ele é uma plataforma, ele é muito mais do que um sistema ou uma carteira digital. Mas a gente fala de um PicPay da vida, a gente fala de um próprio Apple Pay, que você começa a ter dinheiro ou cartão de crédito vinculado, fazendo já pagamentos direto até de contas do teu dia a dia, né? Então, ele vai além do e-commerce. Eu acho que ele vai além do digital, simplesmente de compra de produto. Ele vai de pagamento de conta, ele vai de... Então, assim, eu acho que esse ponto da pandemia, para mim, foi muito relevante. E as carteiras digitais, sim, eu acho que só vem a agregar e só vem a aumentar a possibilidade de compra dentro do varejo. Eu tô com um dado aqui, né? Na verdade, é um dado da pesquisa realizada esse ano pela Confederação Nacional de Dirigentes e Lojistas, que 87% dos brasileiros, eles preferem o celular na hora de fazer compras online, né? O que mostra a importância do e-commerce investir na melhor experiência de compra pelo mobile. Alex, para você, qual a contribuição das carteiras digitais nesse contexto, né? Como elas impactam na experiência de compra? Só complementando um dado que tu falou, né? O Brasil é o 4º país do mundo com mais usuários de Apple Pay. Então, é gigante. E também o brasileiro, ele é um early adopter sempre, né? Ele adora tecnologia, adora coisas novas, né? Não sei se o Pix funcionaria mesmo... Tem muito mérito do Banco Central, né, no regulamento, mas mesmo assim não sei se ele funcionaria da mesma maneira em outros países, justamente porque o brasileiro é muito ávido por coisas novas e coisas novas que funcionam, né? Esse também é uma outra coisa também, né? Apple Pay, Google Pay ou Pix, né? Parte do sucesso de um novo produto é funcionar. Né? É fazer o básico muito simples, né? É um segredo do sucesso, é simplesmente funcionar, né? E o Apple Pay, né, e Google Pay e carteiras digitais, eles vão ao encontro da nossa visão na PagBrasil de futuro nos meios de pagamento, que é o pagamento invisível. E como que a gente mede isso dentro da empresa? Nós medimos com tempo de poder completar o pagamento, movimentos de mouse, movimentos de dedo, cliques, qualquer upgrade ou qualquer atualização de versão de algum módulo nosso ou plugin de pagamento, ele tem que melhorar ele tem que caminhar em linha da nossa visão de pagamentos invisíveis. E carteiras digitais pulam um monte de etapa, né, nesse caminho. E quanto menos fricção no pagamento, menos o processo de pagamento interfere no processo de compra. Menos o processo de pagamento interfere na decisão da pessoa de comprar. Né? Então, a gente não está falando de compra de impulso, da pessoa comprar uma coisa de madrugada, né? Mas simplesmente que não interfira negativamente no processo de decisão. A jornada, né? Isso, na jornada. A gente fala né? muito disso hoje no mercado, que é jornada, e a jornada fluida até o final. E acho que e não é só o momento do pagamento, né? O pagamento ser rápido, e aí depois o que vem após o pagamento, que é a entrega, tudo isso que a gente fala do e-commerce, que é o final da jornada, né? E a jornada até a jornada deixar de existir, né? Exatamente. Né? Porque vai deixar de existir. Né? Essa experiência, por exemplo, a experiência Uber, de tu sair, né, do carro e às vezes tu pega táxi, esquece, quase que sai sem pagar, né? Do táxi, né? Eu passei por essa outro dia, então não posso nem falar nada, porque... Então eu acho que vai vir muito logo, né? Inteligência artificial junto com carteira digital para detectar que tu não precisa nem dar o duplo clique, biometria. Então eu acho que carteiras digitais vão bem nesse avanço, até porque ela é num dispositivo com geolocalização, né? Com a possibilidade de ver o movimento da pessoa. Então, vai muito em linha do que a gente acredita. Acho que já que você trouxe o número, eu vou trazer um aqui também. No Brasil, o abandono de carrinho, que é aquele momento que primeiro a empresa gasta algumas dezenas ou centenas de milhares de reais para trazer o
o internauta, né, o comprador até o seu site ou até o seu aplicativo, e naquele momento mágico, né, tem alguns atritos ali no cadastro, na questão de, analisar o produto, no checkout como um todo, e naquele momento mágico de fazer o pagamento, mais ou menos o abandono de carrinho é de 50% no Brasil. Quer dizer, então o CAC, né, o custo de aquisição do cliente é alto e você perde ele no momento mágico de pagar. Então você imagina que você também ainda pode gerar um atrito no momento de pagamento. Então eu acho que, complementando ali o que o Alex falou, essa facilidade, essa não ter esse atrito no momento de pagar e cada vez mais isso vai ser exigido pelo consumidor, ele traz uma grande diferença para o nosso e-commerce. Só complementando. Eu acho que ele não vai exigir, ele já exige. O consumidor brasileiro, e acho que o Alex falou perfeitamente, é early adopter e exigente. E ele se você, nesse abandono de carrinho, se ele der um problema no pagamento, ele vai pro vizinho em 2 cliques e bota no Reclame Aqui. E bota no Reclame Aqui. Ainda porque meu cartão tinha fundos, né? Exatamente. E aí ele fala, mas esse cara aqui, comprei, eu vou no vizinho. Aí ele já, em 2 cliques, aí ele muda de site e tem uma operação mais fluida, paga, dá certo. Ele, agora eu não vou mais naquele cara bloqueou meu pagamento. Então... Isso também tem valor pro lojista, claro, mas assim, aquilo que tu falou, tem muito valor pro comprador, né? Porque se tu tem uma experiência de pagamento ruim num site, se ele é mais barato e ele é pouco mais barato, tu já pensa que não compensa. É isso. Mesmo que ele entregue no tempo hábil, que o produto seja bom, tu já pensa, eu vou tentar pagar, eu vou tentar 2, 3 vezes, não vou conseguir. Ele já vai aceitar pagar um pouquinho mais. O consumidor brasileiro eu vou botar entre aspas, mas é chato. Ele é chato porque ele é cri-cri. E é isso, se der errado, e se ele achar que a loja tá encrencando, ele vai botar no Reclame Aqui, e aí a loja que vai ter que se enrolar ali para responder. Mas você falou um ponto, Pedro, que eu concordo bastante. A gente costuma falar dentro do banco, da rede, para os nossos clientes, nas palestras que a gente faz, enfim, que o seu concorrente ele está a um clique de distância, né? Então, às vezes é diferente. Quando uma maquininha dá um problema, você tenta o cartão novamente, ou pega uma outra maquininha que está debaixo do balcão, que é um backup ali para você. Isso no mundo físico funciona. Quando você vai para o e-commerce, não funciona. Então, se você perder aquele momento mágico de concluir a venda ali por uma modalidade de pagamento, ou por uma ruptura, ou por uma fricção, ele vai embora e ele não volta para o seu site. Então, acho que isso é importante também reforçar, né? Não, muito bom. O Apple Pay, ele acaba de ser disponibilizado ao e-commerce, né, de forma plug and play, exclusivamente pela PagBrasil. A gente tá aqui falando das vantagens, né, específicas do Apple Pay, eu acho que a gente pode falar mais sobre isso também, mas eu queria ouvir um pouco sobre a segurança, né, dessa tecnologia, assim. Aí eu vou abrir para quem puder responder primeiro. Quer falar, Alex? Alex, acho que é perfeito, né? Primeiro falar sobre exatamente o que é esse plug and play, né? O Apple Pay existe faz muito tempo, né? Disponível para ser implementado, né? Mas tu precisa abrir uma conta na Apple Developers, né? Tu precisa pagar uma anuidade. Tu precisa se homologar, né? Que é um processo extenso, realmente, né? De um processo de homologação. E por ser um processo muito custoso e que requer um time de tecnologia bom, né? Para isso só foi feito em grandes apps. Então, só grandes aplicativos ou grandes lojas, normalmente aplicativo tinha. E é por isso que as pessoas nunca viram e-commerce. Elas não veem e-commerce site, browser, né? E é isso que a gente está entregando. A gente está entregando, né, com uma parceria oficial com a Apple, uma solução, né, de que tu liga, seja no link de pagamento ou no Shopify, e tu não precisa fazer nada. E tu já tem a forma de pagamento dentro do teu e-commerce. E sobre segurança, né? Isso as pessoas normalmente elas não sabem, elas vão pela praticidade. Eu não sei se é um problema de comunicação, né, da Apple, mas uma das grandes vantagens é a segurança, porque o cartão ele é tokenizado, né? Então, se vocês abrirem a wallet dentro do iPhone, tu vai ali em número do cartão, né? Tu tem o número do cartão físico, né? Qualquer pessoa pode fazer isso, e o número do cartão tokenizado, que é um outro número do cartão. E daí a pessoa pode pensar, tá, mas esse número do cartão é outro que, se for roubado, né, principalmente no e-commerce, que vai pela internet o teu cartão, alguém pode usar. Também não pode usar, porque tu tem um criptograma para cada
DPAN, né, que é o Device Primary Account Number, que é o número do cartão tokenizado. Então, só para cada transação é gerado um criptograma, junto com a bandeira e o banco emissor. Então, se aquele dado de cartão e aquele criptograma for interceptado, ele não pode ser utilizado de novo. Então, essa é uma das grandes vantagens. A gente está conversando, eu e o Luiz Lima, agora, de por que a gente gosta, até dentro de iFood ou dentro de Uber, não colocar o cartão salvar, né? Mas, para cada transação, autorizar via Apple Pay. Eu acho uma coisa legal, Alex, que você falou, e aí vamos voltar um pouquinho atrás. Você lembra quando o cartão entrou no e-commerce? Né? Todo mundo, não, segurança, vai roubar o número do cartão. E aí tinha, eu não lembro os números exatos, acho que o Luiz talvez tenha esse número um pouco melhor na cabeça, mas eu lembro de uma época que havia clonagem de cartão em maquininhas de posto de gasolina. O número era infinitamente maior do que clonagem no e-commerce. Né? Então a gente já começa a falar de segurança nesse passado não muito distante, que era isso. O cara pagava num posto de gasolina de estrada, o cara ia lá, pegava uma maquininha daquelas que ele chamava de chupa-cabra, né? Pegava, clonava o teu cartão de crédito, você digitava senha, tudo bonitinho. E o e-commerce tinha, assim, era um percentual muito mais baixo, né? Agora eu vou falar uma curiosidade pra ti, né? Que não tem relação, né? Mas já que tu falou, né? Eu criei, né, na Silicon Action, minha empresa anterior, né, o primeiro gateway de pagamentos de cartão em 97. Oh. O número de estabelecimento que nós temos ainda na rede é o mesmo de 97 da Credicar. Da Credicar, que depois virou Redcar, da rede é o mesmo número de estabelecimento, com o mesmo estabelecimento aberto ainda, e tanto na concorrente também. Posso falar o nome da concorrente. Mas a Credicar, eu vou contar uma história da Credicar, né? Quando começou, né, eu cheguei, não existia processamento de cartão em e-commerce, daí eu cheguei na Credicar e eu falei, olha só, existe essa coisa que está surgindo, que se chama internet, como é que, sabe, eu quero aceitar cartão nisso, né, como é que se faz, né? Daí, era num prédio do Citibank, no centro de Porto Alegre, que ficava a Credicar, e daí eles falaram, existe uma modalidade que se chama Mail Order, Telephone Order, que é venda em catálogo. Acho que isso se aplica um pouco à assinatura em arquivo. Então eu pegava os cartões, imprimia numa folha 4 dos pedidos de compra, levava no centro de Porto Alegre para Credicar, carimbar e debitar dos cartões. Caramba! Cara, isso é história, isso é legal, cara. O grau de evolução. Mas acho que essa pegada da segurança para mim é muito relevante. Eu sou early adopter total, né? Eu pago com relógio, eu pago com telefone, todos os aplicativos que tem Apple Pay Quer testar? Duplo clique, e vambora, porque é muito mais prático do que você tem que digitar o número do seu cartão, salvar o número do cartão, CVV, ZQ. Cara, é muito mais prático. Eu sou total usuário, heavy user total, assim. Ô Pedro, você comentou aí sobre o chupa-cabra, sobre a fraude no mundo físico, e é uma falácia dizer que só existe fraude no e-commerce, né? Então, existem fraudes no mundo físico, existe ainda o chupa-cabra, existe fraudes... uma briga eterna, né? Existe fraudes tão simples quanto você trocar a maquininha, você tá ali distraído, o cara virou no balcão para pegar algum produto e você troca a maquininha, o cara fica pegando o faturamento daquela empresa durante um dia inteiro até descobrir. Então tem formas de se fraudar do mundo físico, mas eu acho que o aspecto que você colocou, que a tokenização, ele é o grande segredo disso daqui. Porque quando você deixa de circular o cartão pelo ecossistema e você circula um token e de que ele muda, traz uma segurança bizarra para o processo. Aumenta a conversão, porque eu acho que a gente vai falar sobre isso, mas a segurança é o principal aspecto nesse sentido. Aumenta a conversão porque os bancos gostam mais, né? Sim. Então, quando ele chega um token, ele tem muito mais chance do emissor, do Itaú, autorizar. Exato. Do que E acho que vai além do banco, né? Eu acho que os antifraudes também, né? Você pegar uma ClearSale da vida, uma CyberSource da vida, para eles é muito melhor que seja tokenizado, porque ele já sabe que realmente foi, né,
autorizado por aquele usuário, né? Então, e sem contar da comodidade que você tem, caso você tenha se seu cartão foi clonado, você teve que pedir um outro cartão, mudar número, então a tokenização também traz esse benefício. E eu vejo que esse é o principal aspecto das carteiras, e a Apple Pay, sem dúvida nenhuma, lidera nesse sentido, essa questão da tokenização como um atributo importante. Que as pessoas não sabem, né? Tanto porque elas não usam sabem, tanto pela praticidade. Não sabem. Às vezes vai muito, de novo, pelo usuário mesmo. Ele quer rapidamente resolver a compra ou a questão. E para ele é isso, é praticidade, é rapidez, é agilidade no processo todo e terminar com menos clique, né? Que é o cenário do e-commerce. Ô Luiz, quando a gente fala sobre segurança, economia com antifraude, tem um termo aqui que é o liability shift. Liability shift. Liability shift. Exato. O que é isso e por que é importante a gente olhar para isso quando a gente fala de carteira digital, pagamento com Apple Pay? Tá, legal. O que é o liability shift? Na verdade, de quem é o risco, né? Se ele muda ou se ele não muda. Hoje, nas compras que nós chamamos de CNP, que são compras feitas por cartões não presenciais, por uma regra do arranjo da bandeira, a responsabilidade de um eventual chargeback, ou chargeback é o não reconhecimento por parte do portador daquela transação que foi executada, a responsabilidade o ônus da prova, ele vai para o varejista. É a loja quem tem que confirmar que foi o Alex que entrou lá num aplicativo e comprou aquele produto e está pagando com o cartão, e o cartão de crédito é dele. Claro que tem ferramentas de mercado que minimizam essa questão e outros players de mercados que fazem a questão do antifraude. Tem a história do chargeback garantido, depois que ela acontece, você pode receber, mas tem um custo para pagar por isso. Enfim, quando você fala de uma carteira como o Apple Pay, por exemplo, e você fala do liability shift, é que a partir do momento que você pagou com o Apple Pay, anteriormente você teve toda uma onboarding do seu cartão no aplicativo da Apple, que é seguro, você teve uma biometria facial para te autenticar ou uma biometria de dedo, dependendo do seu device. Então, quando você vai fazer essa compra posterior usando o Apple Pay, o liability shift, o risco, ele muda de mão. Ele sai da mão do varejista e vai para o emissor, para os bancos. E, consequentemente, numa relação dos bancos com o portador, para saber se ele usou, se ele não, de repente, não compartilhou a senha dele com uma outra pessoa, enfim. Mas o fato é que é um benefício gigante para o varejista. E o varejista, ele gasta mais de 10% do orçamento dele de pagamentos com sistema de gestão de risco para combater a fraude. Então, a gente tem até o link de pagamento, que é uma modalidade de pagamento que ele é até um pouco fragilizada em relação a ser suscetível à fraude. Quando você paga um link de pagamento através de uma wallet, de uma digital wallet, você minimiza bastante essa questão do risco e do liability shift. E é incrível como vão somando vantagens, né? Tu começa com a vantagem do aproximação, ou muito rápido, daí tu tem a questão de segurança, né? Tu tem a transferência da responsabilidade pelo chargeback, né? Não se aplica para desacordo comercial, né? Se aplica para fraude, mas tu estava falando, por exemplo, que as regras de antifraude podem ser muito menores. Na verdade, ela pode até tirar, né? Para alguns lojistas, a gente até sugere que quando tem o liability shift, né, de antemão, né? Tu já não precisa passar pelo antifraude. Né? Diminui custo operacional. Sim, porque o antifraude ele nunca vai pegar desacordo comercial, né? Que é o produto não chegar ou chegar errado. Ele não consegue prever isso. Ou auto-chargeback, né? Ou auto-chargeback. Ele não vai conseguir pegar. Contrário. Então, o lojista já pode economizar com antifraude. Isso é muito legal, porque quando a gente fala, ainda mais o varejo, eu fui varejista há muito tempo, então eu sei que a vírgula ali no final, no bottom line, faz uma diferença. Importante, né? Tipo eu também, vendendo software. É isso. Faz a diferença. Quando você vira e fala assim, pô, se eu precisar passar, eu tô passando 1000 transações na ClearSale, no antifraude, e agora, pô, vou passar só 700, pô, são 300 a menos que eu tô tendo de custo operacional dentro do antifraude. Consequentemente, é uma vírgula mais que eu vou ganhar ali no final das contas, e isso pro varejista hoje, na briga que tá na gôndola. Margens apertadas. Margens apertadas. E o antifraude, ele gera muito atrito também, Sim. né?
Muito atrito de ligar Demora. pro cliente, né? Demora. Recusar um falso positivo. E dependendo do né? ticket médio, piora, porque você pega um ticket médio mais alto, e a gente tem visto e-commerces hoje com ticket médio mais alto de 15, 20 mil reais, 30 mil reais, os caras começam a olhar, o mercado de luxo, por exemplo, se não tiver uma questão dessa de aprovação meio que vamos dizer, de ok, vamos embora, demora 24 horas, às vezes até 48 horas para aprovar um cadastro, para aprovar uma compra, não é nem um cadastro, uma compra. Isso pro cliente é muito ruim, pro varejista é pior ainda, porque, cara, uma compra de 30 mil, como é que eu vou perder uma compra de 30 mil? Aí daqui a pouco o antifraude vira e fala, olha, não conseguimos avaliar o perfil dessa 50% pessoa. de chance. 50% de eu tomar um chargeback de 30 mil, por mais que o preço de custo seja, sei lá, 15... você tá perdendo 15 mil reais, cara. Então E impacta na jornada, que o impacta Alex total, falou, né? Então, impacta muito. A questão do falso positivo que a gente fala, né? Infelizmente, a gente penaliza os bons pagadores em detrimento dos poucos mal pagadores que existem, né? A gente acaba, o varejista, né? Enfim, acaba tendo que impactar o bom, né? É triste. Isso é muito triste. Eu lembro quando eu tinha que negar uma... Dói, né? Você olhava assim, será que a gente precisa... Tenta ligar pra ele, pra ver se é verdade. Por outro lado, assim, só para complementar o raciocínio, por outro lado, lançar um e-commerce sem qualquer modalidade de gestão de risco, de prevenção à fraude, é um erro. É um suicídio. Não, mesmo para desacordo comercial, né? Sim. Cada lojista tem que avaliar, né? Se ele retira por completo ou não, porque tu pode manter um cadastro ali, um blacklist de clientes que fazem autofraude. Isso é muito legal, né? Alguns hoje, nessa jornada de pagamento, a questão da blacklist, né? Antigamente era proibido. Mas eu tenho uma blacklist. Não pode subir, não pode subir. Hoje, alguns antifraudes, alguns até gateways já conseguem trazer esse blacklist, que já ajuda também um pouco nessa questão toda de aprovação, né? Então isso é importante também. Na prática, disponibilizar o pagamento por carteiras digitais impacta na taxa de conversão, em comparação ali com outras transações, como o cartão de crédito. Já existem cases e dados que a gente pode dar de exemplo? Eu posso pegar essa aqui para começar. Foi até coincidência que o Pedro falou em aprovação, né? Nas modalidades de pagamentos que tem a tokenização, e as wallets são uma delas, a gente consegue ver um aumento, um acréscimo de taxa de aprovação na ordem de 7 pontos em alguns varejistas. É claro que a aprovação é um assunto complexo, né? Quando você pega uma operação como você citou aqui, Uber e iFood, que tem card on file, que tem um ticket médio menor, que tem já uma experiência de pagamento muito mais fluida também, essa taxa de aprovação gira em torno de 92%, 93%. Uma taxa de aprovação com o wallet que a gente consegue visualizar lá, ou com a visão rede, chega em 95%, 96%. Estou falando aqui de mundo digital. Isso é taxa de aprovação de quase mundo físico, que está 98%, 99%. Então, acho que o benefício de uma wallet, o benefício de um Apple Pay, de uma transação tokenizada, ela aumentando esses pontos, é receita na veia do varejista. Isso tira o risco de chargeback ainda? Nossa, aí é maior ainda. Sim, se você exatamente. traz a eficiência, que é outro ponto importante, né? Porque você ter uma aprovação gigante e depois no final do dia, né? E esse final do dia geralmente é uma aprovação falsa. E no final do dia são 90 dias, que é quando quase 90% do chargeback chega, né, das contestações. Então não adianta, né? Você tem que sempre equilibrar a taxa de aprovação com o nível ali de risco e de chargeback que você está correndo. É engraçado eu falar isso, porque eu me lembro que tem alguns lojistas que saem de nós, às vezes, por preço. E eles costumam voltar mais ou menos depois desse período, assim, uns 100 dias, 110 dias depois eles começam a entrar em contato de novo, querendo voltar, Mas né? é o tempo de maturação, é isso aí mesmo. Exatamente. E tem um dado, né, impressionante que a gente teve na Black Friday com um lojista grande, que, primeiro, quando a gente colocamos o Apple Pay no Shopify, a gente viu esse aumento de conversão que você mencionou, então 96%, 97% em vários casos, mas eu realmente me surpreendi, né, isso entre Apple Pay e Google Pay, que o nosso plugin tem os dois,
com um lojista que teve 20% das transações de cartão via wallets. 1/5 das transações de cartão via wallet. Esse economizou com antifraude, hein, Pedro? Não, perfeito. Mas é incrível, Sonho né? de consumo. Isso acho que gera recorrência do cliente voltando, né? Naquele mesmo lojista, né? Mas é perfil incrível. do cliente dele, né? Perfil do público também, né? Exato. E imagina, ele não tinha de um momento para o outro, né? Em um mês de novembro, 20% dos clientes dele Ainda mais você aderiram. pegar no Black Friday, que é hoje é a data, talvez... A gente fala de Natal ainda, mas quando a gente fala de volume de transação, o Black Friday, o mês de novembro é muito maior que o mês de dezembro, né? E eu acho que até complementando o que você falou dessa aprovação, eu acho que o Brasil passou por 2 momentos muito grandes. A primeira foi do Pix, a queda do boleto, né? Que o boleto era um problema também muito grande não só para os bancos, mas também para o varejista, porque prendia estoque, ficava aquela coisa toda, aquela briga. Esse foi o primeiro momento. Acho que a gente pode numerar. E aí, o segundo momento das carteiras digitais. Porque isso realmente traz uma velocidade, consequentemente vem uma taxa de conversão mais alta. E aí, exemplo que a gente traz, assim, eu tenho algumas empresas que eu fazia consultoria e que eu ainda viro meio que são os xodozinhos, né? Então eu começo a conversar. Todos que implementaram algum tipo de benefício de carteira digital tiveram melhoria na conversão. Assim, aí tem números que a taxa de conversão era 70, 75, aumentou para 80, aumentou para 85. Quando você fala de 70, 75, você aumenta para 10 pontos percentuais, cara, é coisa pra caramba quando você vai ver no final do dia, né? Muito. Mas existe a gente está falando muito de números, sim, né? Mas existe algo que é um pouco intangível, não, super intangível, que é a percepção que aquele lojista ele está atualizado. Que ele se modernizou, né? Então isso é difícil de medir. Então eu acho que isso reflete numa conversão mais ao longo prazo. Eu acho que entra o varejo, ele tem uma briga muito grande principalmente quando é familiar, com essa questão da tecnologia, né? Então é um ponto que a gente tem e que volta e meia a gente briga, cara, bota. Aí o cara, não, mas isso não vai funcionar, meu público. Vamos testar? Aí você testa. Quando o cara testa, ele já muda de ideia. Ele fala, opa, tá tendo... O cifrãozinho começa a aumentar, né? Ele começa... Então, tem a ver com taxa de conversão, tem a ver com tudo que a gente tá falando. Eu acho que é um conglomerado de todas essas... Fidelização. Fidelização. E hoje, o mercado do varejo briga por isso. Eu preciso que o Alex, que o Luiz estejam na minha loja. Porque se eu fizer uma vírgula errada... ele, com um clique, vai no concorrente, vai comprar no concorrente. E quando a gente fala do público masculino, ainda é pior, porque o público masculino não tem apego com marca. É muito difícil. Até tem, compra numa marca ou outra, mas a mulher não. A mulher, se você entra e se ela não... Na marca dela ali, ela começa a ter problema, ela vai procurar outra marca. E daí tu gastou tudo em CAC, né? Gastou em CAC. É isso. Eu custo hoje cada vez mais alto de clique. Caminhando para o final já, eu queria que o Alex falasse do futuro, né? Quais são as expectativas para os próximos anos e o que a gente ainda pode esperar de inovação para esse método de pagamento? Nós falarmos do futuro. Eu acho que o cartão de crédito a longo prazo vai declinar. Né? Então, eu acho que o segundo momento das carteiras digitais, né, é viabilizar o link, que a gente fala, o link com cartão de crédito, mas link com outras formas de pagamento, trazendo essa experiência para outras formas de pagamento. E o Pix, com a jornada sem redirecionamento para o ano que vem, né, vai possibilitar isso. Né? O Itaú já está com Google Pay, né? Uhum. Com Pix, e eu acho que esse é o próximo passo, né? Através do Open Finance, você vincular a tua conta bancária na tua wallet. Isso é muito legal. Concordo em partes. Eu acho que a gente vive num país que tem extensão de um continente, não de um país. Eu acho que o cartão de crédito vai perder terreno para o Pix, o débito já está perdendo terreno.
Você falou do boleto, mas é isso? Não, que é isso? Pois é, você falou do boleto, o que é isso? Mas eu trabalho no banco e o volume de boleto que ainda se tem nesse Brasil é gigantesco. Principalmente em B2B. O que nós vimos na Black Friday foi que durante o mês de novembro o boleto ele teve um número bastante relevante, bastante importante, mesmo? mas no dia da Black Friday, que é a sexta-feira, então na Black November teve boleto. Na sexta-feira, aí é a questão do pagamento instantâneo, aquela questão de você não segurar o estoque, porque você só vai fazer a confirmação do pagamento do boleto depois de 2 dias. Então, eu vejo que cada vez mais você vai tendo um mix. O Pix, ele representou em 2023 algo em torno de 16% de tudo que a gente processou pela internet, lá na rede. E a gente acredita que em 2024 deve fechar entre 20% e 25%, talvez 30% será com Pix. Então, acho que vai ainda prevalecer por um tempo, mas quanto mais o Pix ele for dando uma experiência semelhante ao que você tem hoje no cartão, você falou do Pix que o Itaú lançou, que é o Pix por aproximação na maquininha, né? Onde você não tem aquele atrito de ter que abrir a conta corrente na hora que você... abrir o aplicativo do banco na hora que você está fazendo a compra. Não, você paga como se você estivesse pagando com o cartão por aproximação. Então, acho que quanto mais o Pix for avançando nessas modalidades, essa questão de sobrepor a modalidade do cartão de crédito, ela vai acontecer, mas eu acho que não desaparece. Complementando, eu escuto muito, tem um grande empresário, do Grupo CIMED, o Adib, e ele fala uma frase que para mim impactou demais, que a gente vive num Brasil de 1000 Brasis. É isso. E eu acho que vai muito de encontro com o que você fala. O crescimento do e-commerce hoje só não é maior no Brasil porque a gente tem 1000 Brasis. E a gente tem aquele interior do interior do interior que o cara não tem nem... A internet ainda é discada. E eu tenho histórias que eu já passei, por exemplo, eu trabalhei numa loja esportiva e que as pessoas, para falar com teleatendimento ou com televendas, faziam fila no Orelhão, porque era uma cidadezinha pequenininha, os caras compravam meio que em lote, todo mundo comprava para chegar para um frete só. Então, assim, eu acho que ainda, realmente, o plástico ainda vai existir de alguma maneira. Talvez nas grandes capitais, e a gente fala de São Paulo, fala de Porto Alegre, Rio de Janeiro, com certeza pode diminuir, porque a gente é meio tendencioso, né? O brasileiro tem essa coisa da tendência, do hábito, e eu acho que quanto mais possibilidades, essa do Pix pra mim é sensacional, porque realmente você tem, às vezes eu tenho preguiça de pagar com Pix, eu falo, paga com cartão que é mais fácil, que você dá 2 cliques ali e acabou. Abrir a conta, aí às vezes a internet tá lenta, aí você não... Então assim, eu acho que tem só benefícios. Então, mas é interessante porque o pagar com Pix, ele já é um sucesso, sim, né? Sim. Mesmo tu sendo o cara chato da fila lá que decide pagar com Pix, né? Não, e é verdade. E vamos lá, Estados Unidos, Europa, todo mundo olhando pro Pix para entender como é que eles podem fazer o Pix lá fora. Então, o brasileiro, eu falo principalmente estando há 20 anos na tecnologia, acho que você também, Alex, já passou muito por isso. O brasileiro, em tecnologia, a gente está nadando muita coisa de braçada. E quando a gente fala de meios de pagamento, parcelamento de cartão de crédito online, Pix, link de pagamento, coisas que você falava assim, cara, pô, tão simples, né? Aí vem um americano e fala, Pix, cara, o que é isso? Já falava com boleto também, boleto, mas como assim? Cara, é isso, funciona assim. Ah, tá, entendi. Então, assim, a gente tá dando aula para esses caras. É muito legal quando você chega numa NRF, por exemplo, a maior comitiva brasileira e falando de pagamento, sendo exemplo de pagamento. Isso, eu acho, para mim, talvez seja um grande fechamento pro nosso mercado aí, e com visão internacional. Muito legal, meninos. Eu agradeço super a participação de vocês pela aula que tivemos e a gente se vê já. Até a próxima. Valeu. Obrigado. Obrigado.